Olá, seja bem-vindo ao nosso canal novamente. Esse vídeo vai tentar tratar do tempo da Quaresma. É um tempo litúrgico da Igreja Católica e, no caso, se você não for católico, seja bem-vindo. Vou tentar explicar o que é isso. São 40 dias que a Igreja promove o jejum, a penitência, a oração, a esmola. E por que tudo isso? Para que serve? Onde foi hoje? No Globo Repórter? Não, aqui mesmo, no canal. Então, olha que interessante. Você que não sabe, a Igreja Católica Apostólica Romana trabalha com uma coisa chamada ano litúrgico. O ano litúrgico é diferente do ano normal civil. O ano civil, todos sabem, começa dia 1º de janeiro e termina dia 31 de dezembro. E aí todo mundo canta 10, 9, 8, feliz ano novo. A Igreja Católica tem um tempo diferente. É o tempo litúrgico, o ano litúrgico. Então a igreja tem um ano chamado ano litúrgico. Deu para entender? Começa no tempo do Advento, geralmente é no final de novembro. E a igreja não segue o calendário civil para as celebrações litúrgicas. Segue o seu calendário próprio, que é o calendário litúrgico, né? O ano litúrgico. Então tudo começa no tempo do Advento. O que é o Advento? São 4 domingos antes do Natal. Então prepara-se para o Natal, um tempo de reflexão, um tempo de preparação para o Natal. E o Natal é o quê? Um tempo de quando Jesus nasce, né? Quando Deus se faz homem. Muito cuidado, tá? Porque para a Igreja Católica não é questão do bebê. Olha, vamos cantar parabéns para Jesus, porque ele é aniversariante. Não é essa a ideia do Natal. A ideia do Natal é que Deus se fez homem para nos salvar. É isso que é celebrado no Natal. Então, o Natal dura bastante tempo também na Igreja Católica. Que depois do Natal, começa-se o que nós chamamos de tempo comum, e aí vai uns 6, 7, 8 domingos, dependendo do ano. Depois começa a Quaresma. A Quaresma, que dura 40 dias, por isso chama Quaresma, é um tempo de preparação para a Páscoa. A Páscoa, que é o centro de todo o calendário litúrgico, de todo o ano litúrgico, a ressurreição do Senhor. Então é a solenidade máxima, a Páscoa dura 50 dias. E depois retornamos para o tempo comum, que vai até o 34º domingo. E aí começa de novo, lá para novembro, final de novembro, o ano litúrgico de novo, começa com o Advento, assim vai. A igreja tem o ano A, o ano B e o ano C. O ano A é lido o Evangelho de Mateus, o ano B é lido o Evangelho de Marcos e o ano C é lido o Evangelho de Lucas. E aí volta. O João, como eu já disse em um vídeo anterior, é lido geralmente agora na Quaresma e também no tempo pascal e principalmente na Semana Santa. É uma coisa que eu esqueci de falar. Então tem a Quaresma termina um domingo de Ramos, que é o domingo que começa a Semana Santa. Então vem esse domingo, segunda, terça, quarta, quinta, aí tem a Sexta-feira Santa, que é quando é celebrada a morte de Jesus por nós todos, né? Jesus morreu pelos nossos pecados para que possamos herdar a vida eterna. E aí é isso que é celebrado na Sexta-feira Santa. E depois nós temos a Páscoa, como eu já disse, né, celebrado da noite do sábado para o domingo. E aí começa, né, o tempo pascal, 50 dias, depois volta o tempo comum. O tempo comum, que é um tempo de comunhão, de comunidade. Não é comum de qualquer coisa. É comum de comunidade. O tempo que Jesus viveu com seus discípulos, ensinou, pregou e tal. Então é isso que é lido, né, refletido no tempo comum. O tempo de convivência de Jesus com os seus discípulos. Mas esse vídeo não é nem sobre o tempo comum, nem sobre o tempo da Páscoa, nem sobre o Advento, nem sobre o Natal. É sobre a Quaresma. Olha que bonito. Então, na Quaresma, o que é isso, minha gente? 40 dias que as pessoas vão ficar ali refletindo, tentando mudar a mentalidade, tentando conhecer melhor o Senhor. Então, eu separei vários textos aqui para nos ajudar a refletir sobre este tempo tão importante da igreja. Só um minuto. Voltamos. Então Jesus disse, lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que é a Quaresma? É justamente pensar nisso. Nem só de pão vive o homem. Em tempos de consumismo, de satisfação pessoal, de prazer absoluto do indivíduo, a Quaresma vem nos dar um alento.
vem nos dar uma ideia para melhorar, para mudar de vida, para desapegar-nos de muitas coisas. Então é isso que nós vamos refletir agora. Nós temos um negócio na Igreja Católica chamado catecismo, que é o catecismo da Igreja Católica. Eu vou mostrar para vocês. Olha só que bonito. Catecismo da Igreja Católica. E aqui nós temos várias regras, leis da Igreja. Então eu vou ler alguns parágrafos para vocês. Ele é dividido em parágrafo, para a gente localizar as informações. Olha só, viu? Parágrafo, parágrafo, parágrafo. Aí você localiza pelo parágrafo as informações. No parágrafo 1432, diz assim, ó, o coração do homem apresenta-se pesado e endurecido. É preciso que Deus dê ao homem um coração novo. A conversão é, antes de tudo, uma obra da graça de Deus que reconduz os nossos corações a Ele. Olha que interessante. O nosso coração está pesado e endurecido. É preciso que tenhamos um coração novo, que só Deus pode dar. É isso que a gente vai refletir na Quaresma. Precisamos de um coração novo. Às vezes a gente está muito endurecido, muito pesado. Precisamos pensar o que está pesando na nossa vida, o que está endurecendo o nosso coração para ter um coração novo. E aí, na Quaresma, nós vamos exercitar isso. Essa situação de desapegar das coisas, perceber o que a gente está preso, onde estamos presos, porque Jesus nos deu a liberdade, é para a liberdade que Cristo nos libertou, diz Paulo, né? Então, no parágrafo 428, a igreja diz assim: aquele que é chamado a ensinar o Cristo deve, portanto, procurar primeiro este ganho supereminente que é o conhecimento do Cristo, ou seja, o mais importante é conhecer o Cristo. É preciso aceitar perder tudo a fim de ganhar a Cristo e ser achado nele. E conhecer o poder de sua ressurreição e sua participação em seus sofrimentos, conformando-me, ou seja, entrando numa forma, né? Conformando-me, como é que eu posso dizer? Conectando-me com ele em sua morte, para ver se alcança a ressurreição de entre os mortos. E aí o catecismo cita Filipenses, capítulo 3, versículo 8 até o 11. Então é preciso perder tudo a fim de ganhar a Cristo e ser achado nele. Às vezes a gente precisa perder as coisas, ou seja, é por isso que a gente exercita o jejum, a penitência, a oração, a esmola na Quaresma, para perceber será que eu tenho apegos demais? Será que tem coisas que me prendem demais? Prazeres que me prendem demais? Então precisamos ver o que precisamos perder para aliviar o coração, para tirar essa dureza do coração, né? Tirar esse peso do coração. 429, o parágrafo 429, é deste conhecimento amoroso de Cristo que jorra o desejo de anunciá-lo e de evangelizar e levar outros ao sim da fé em Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, se faz sentir a necessidade de conhecer cada vez melhor essa fé. É isso que nós também fazemos na Quaresma, tentamos conhecer melhor a fé, tentamos conhecer melhor Jesus Cristo. Tentamos conhecê-lo para levar essa mensagem aos outros, não para ficar preso em nós mesmos. Um cristão não pode ser um poço no qual ele prende Jesus e vai embora, tratando Jesus como se fosse uma espécie de Samara, né, do chamado. Não. O cristão é aquele que vai levar a mensagem, mas primeiro ele precisa conhecer. Quantas pessoas passam a vida na igreja e não conhecem Jesus? Quantas pessoas passam a vida no mundo e conhecem bem melhor Jesus do que as pessoas da igreja? Então é nisso que a gente vai pensar na Quaresma. Parágrafo 540. A tentação de Jesus manifesta a maneira que o Filho de Deus tem de ser Messias, o oposto da maneira que propõe Satanás e que os homens desejam atribuir-lhe. Olha que interessante. É o oposto do que os homens e Satanás desejam. E aqui o catecismo até faz uma junção entre Satanás e os homens, né? Que desejam a mesma coisa. Tratar Jesus como se ele fosse uma espécie de rei poderoso que vai unificar as fronteiras de Israel, fazendo uma guerra contra os países vizinhos, e aí sim vai se restaurar a soberania de Israel. Era esse tipo de Messias que era esperado, e esse tipo de Messias que Satanás está tentando fazer com que Jesus seja nas tentações. Leia lá, procure no Google, tentações de Jesus no deserto, aí você vai ver as tentações. Satanás está tentando mostrar que Jesus, tentando transformar Jesus em um Messias comum, por exemplo, um rei, um imperador romano. Então Jesus não é nada disso.
Ele é o oposto. É aquele que passa fome, é aquele que se priva de tudo. Para quê? Para dedicar somente a Deus. É por isso que Cristo venceu o tentador por nós. A igreja se une a cada ano mediante os 40 dias da grande quaresma, que são esses 40 dias que Jesus passou no deserto, a igreja chama de grande quaresma, ao mistério de Jesus no deserto. Então, nós vivemos a quaresma para nos unir a esses 40 dias que Jesus passou no deserto. Então, tem alguns vídeos aí circulando, né, falando assim, olha, vamos parar de fofocar, vamos parar de ser medíocres, vamos parar... Tudo bem, isso é viável, maravilhoso, louvável. Porém, tem um sentido espiritual muito grande a quaresma, que não é só perder peso ou aumentar as nossas vaidades pessoais para falar, olha como eu estou magro agora, depois da quaresma. E também não é simplesmente para parar de fazer fofoca, melhorar o meu comportamento. Não, é para eu participar deste sofrimento de Jesus no deserto. Eu tenho condições de fazer isso? Eu quero entrar no deserto? O que é o deserto? É um lugar de privação. É um tempo de sair da zona de conforto. Você consegue sair da zona de conforto? Você consegue sair daquele estado de proteção que você fica e encarar as coisas de maneira aberta para aprender coisas novas? Então vamos ver aqui. No parágrafo 1438, diz assim: os tempos e os dias de penitência ao longo do ano litúrgico, o tempo da quaresma, cada sexta-feira santa, cada sexta-feira em memória da morte do Senhor, a igreja convida-nos também a fazer a penitência, o jejum em cada sexta-feira, retomando a ideia da sexta-feira santa, que é quando Jesus morre, né, no caso. São momentos fortes da prática penitencial da igreja. Então, ó, os tempos e os dias de penitência ao longo do ano litúrgico são momentos fortes da prática penitencial da igreja. Esses tempos são particularmente apropriados para os exercícios espirituais. O que é exercício espiritual? É você praticar a oração, praticar a espiritualidade, tentar entender como você encontra Jesus. Como Jesus fala com você? Fala no silêncio, fala numa música, fala fazendo alguma coisa. Por exemplo, São Bento dizia: ora e trabalha. Jesus se manifesta no trabalho, na oração e no trabalho. Mas cada um tem um modo de encontrar Jesus, cada um tem a sua espiritualidade. Eu não posso copiar a espiritualidade dos outros. Nós temos aqui um quadro de Santa Joana d'Arc, temos aqui imagens diversas, né? São Paulo Apóstolo, São Paulo da Cruz, Santa Luzia, Santa Bárbara. E cada uma dessas pessoas encontraram uma forma diferente de falar com Jesus, de amar Jesus, de viver o que Jesus viveu, de sofrer com Jesus. Então, não adianta a gente querer copiar. Os santos nos ajudam a ter ideias, mas não é para copiar, eu vou copiar Santa Joana, eu vou copiar São Paulo Apóstolo. Não, cada um é cada um. Então, o exercício espiritual é isso, é você perceber como eu me encontro com Jesus, como ele fala comigo. Eu ouço Jesus? Como que ele fala, né? Como que ele se manifesta diante de mim? Então, as liturgias penitenciais também, que é quando tem aquelas celebrações voltadas para a reflexão sobre pecado, mudança de vida. Peregrinações em sinal de penitência, aquele pessoal que gosta de andar a pé durante muitos dias e quilômetros. Por exemplo, o pessoal que vai, quando tem outubro, né? O pessoal gosta de sair de São Paulo a pé e ir para Aparecida. Não só São Paulo, né? Em vários lugares do Brasil. E ir para Aparecida do Norte a pé, que é um sinal de penitência. Entendeu? Isso é uma peregrinação, ou seja, caminhar em sinal de penitência, de sofrer é ótimo, sofrimento, sofrer para perceber quanto a gente consegue, né? Você fala assim, por que a pessoa vai a pé de São Paulo até Aparecida do Norte? Porque é para mostrar que nós conseguimos superar obstáculos. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que, quando a pessoa erra, ela fala, é assim mesmo. Ou então, quando a pessoa não consegue fazer uma coisa e desiste facilmente e não tem um empurrão ali, né? Um esforço. A ideia de peregrinação, esse sinal de penitência, é mostrar que a gente tem que se esforçar sim, que a gente não alcança nada sem sofrimento. Que, por exemplo, para emagrecer você tem que sofrer, você tem que parar de comer, você tem que passar vontade, você tem que fazer exercício. Para fazer uma faculdade você tem que sofrer. Não adianta você achar que vai fazer uma faculdade comodamente, tranquilamente, que maravilha, igual o ensino médio. Ou então igual o Fundamental 2. Não, você vai sofrer. E esse sofrimento vai te levar a um crescimento.
Então, esse tipo de peregrinação, sinal de penitência, o jejum também, a esmola, a partilha dos seus bens, né, das coisas que você tem, ajudam você a crescer como pessoa. Esse que é o objetivo da Quaresma, nos ajudar a crescer, nos ajudar, participando do sofrimento de Cristo no deserto, a crescer com Ele. Porque Jesus também cresce depois que ele passa desse sofrimento, aí ele encara a sua missão com força total. E nós também precisamos fazer isso. E aí vamos continuando aqui na nossa reflexão. Tem uma mensagem do Papa Bento XVI, que foi escrita em 2008, para a Quaresma de 2009, que é sensacional. E aí ele fala sobre o jejum, né? Você viu que a igreja ensina a fazer o jejum, a esmola, a partilha fraterna. O que é esmola? A gente vai ver depois, mas só para você saber. É ajudar aqueles que não têm nada. Não é ir lá no farol e dar R$ 1 para a pessoa que está no farol. Isso é uma esmola. Esmola é ajudar quem precisa. Então você sabe de alguém que precisa de uma roupa, precisa de uma cama, precisa de um guarda-roupa, precisa de um berço, precisa de, sei lá, alguma coisa. Isso é ajudar, é a esmola. Então vamos continuar aqui. O jejum. O que o Papa Bento XVI fala sobre o jejum? Nos nossos dias, a prática do jejum parece ter perdido um pouco do seu valor espiritual e ter adquirido antes, numa cultura marcada pela busca da satisfação material, o valor de uma medida terapêutica para a cura do próprio corpo. Então a pessoa faz o jejum na Quaresma, muitas vezes não para uma espiritualidade, para um crescimento espiritual, para sofrer com Jesus no deserto, mas para perceber que, eu consigo viver sem isso. Sim, claro, você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Inclusive ele vai falar isso. Porém, não acaba aí o sentido do jejum. Simplesmente, eu vou deixar de comer chocolate e aí eu vou superar coisas maiores. Eu vou provar para mim mesmo que eu não preciso. Sim, amém, graças a Deus. Esse é um dos objetivos da Quaresma, provar para si mesmo que você não precisa daquilo para viver. Porém, não é só isso. Tem um sentido espiritual de se unir com Jesus no sofrimento do deserto. Jejuar, sem dúvida, é bom para o bem-estar. Mas para os crentes, aqueles que acreditam em Deus, é em primeiro lugar uma terapia para curar tudo o que nos impede de se conformar com a vontade de Deus. Então, às vezes a gente tem tantas coisas, e essas coisas. É por isso que Jesus condena a riqueza, né? A riqueza não é no sentido de ter muito dinheiro, simplesmente, é no sentido de ser apegado a esse muito dinheiro. E aí você, sabe aquela pessoa assim, que não ajuda em nada, não, sabe? Ela não colabora com nada, tem uma vaquinha para fazer um café da escola, por exemplo, aí ela não colabora de jeito nenhum. Eu não vou dar R$ 4 para poder colaborar com isso. Eu não tenho que gastar meu dinheiro com isso. Então, sabe? É triste, né? A vida é triste. Tem muito dinheiro, às vezes, a pessoa e não tem ninguém, né? Ao seu redor. Na Constituição Apostólica Penitemine, olha que bonito, Penitemine, em latim, que significa arrepender-se e converter-se, de 1966, do Papa Paulo VI, nessa Constituição, né, é um texto, um documento do Papa, ele reconhece a necessidade de colocar o jejum no contexto da chamada de cada cristão a não viver mais para si mesmo, mas para aquele que o amou e se entregou a si por ele, e também a viver pelos irmãos. Olha, vou ler de novo que você deve ter se confundido assim como eu aqui rapidamente. Olha só, cada cristão é chamado, certo? Chamado a fazer o quê? Não viver para si mesmo, morrer para si mesmo e viver para Cristo, que é como Paulo fala. Viver para aquele que nos amou e se entregou por nós. Também viver pelos irmãos. Jesus fala, amai-vos uns aos outros, não é? Viver pelos irmãos. Então, o jejum é para você perceber, olha, eu não vivo só para mim. Você vai perceber pessoas que às vezes não têm o que comer. Tem uma conversa, se é um testemunho, né, de vida, mas é uma conversa da... Ai, como que chama ela, gente? Aquela moça, aquela senhora, né? Moça é ótimo. Aquela senhora que é budista, Monja Coen, que ela tá no Jô Soares, quando existia o Jô Soares, né, aquele programa de televisão, e ela fala assim, olha, eu aprendi muitas coisas lá no mosteiro, lá, né, onde ela vivia, enclausurada como mestra budista lá, né, como monja budista. Ela fala assim, eu tinha uma empregada e era natural para nós, antes dela, né, se converter ao budismo,
ela tinha uma empregada, ela tinha uma família assim de posses, né, relativamente rica e tal. E ela tinha uma empregada que fazia tudo, cozinhava, tal, mas a empregada não almoçava nem jantava com ela e com a família. Eles jantavam assim numa mesa com tudo e a empregada os servia. Depois a empregada retirava as coisas, isso para ela era super natural. Era uma coisa, ela tá sendo paga para isso, né? E aí lá no mosteiro, lá no templo, né, onde ela ficou como monja, antes dela virar monja, que é o período de noviciado e tal, ela teve uma experiência bem interessante, que ela fala assim, eu tive que oferecer lá para o templo e tal, para o altar de Buda, eu esqueci exatamente o que ela fala, uma oferenda, né, pelos mortos, eles fazem muita memória dos mortos, né, os budistas, de uma bolachinha. Aí ela colocou lá imagina um pacote de traquinas, né? Colocou um pacote de traquinas lá e ofereceu. E aí aquilo aí ia ficar muitos dias. Eu não lembro exatamente quantos dias. E aí depois que acabasse esse período de oferecimento, ela poderia comer a bolachinha. E o fato de ficar muitos dias aguardando isso gerou uma ansiedade tão grande que ela queria muito aquela bolachinha. E aí, depois que acabou o tempo, a mestra lá, que era superiora, não deixou ela comer a bolachinha. E comeu a bolachinha na frente dela. E ela ficou muito enraivecida, ficou muito irritada com a situação. E aí ela falou assim: Olha, depois que passou a raiva, eu entendi uma coisa. Quantas vezes a minha empregada estava lá, vendo a gente comer tantas coisas gostosas e passando vontade daquilo. Como é difícil a gente se colocar na pele de alguém que está passando uma necessidade. Então é isso que ele está falando aqui. Viver pelos irmãos. Quando a gente faz um jejum, e o jejum não é simplesmente não comer chocolate, ou não comer chiclete, ou não mexer no celular. É não comer comida mesmo. Ficar sem comer. E aquele negócio de, pão e água. Não é pão nem água. É ficar sem comer. Claro que se você tem doenças, que depois a gente vai ler alguns textos da igreja, leis, né, que falam sobre essa questão de a pessoa ter uma doença, hipoglicemia, é diferente. Mas uma pessoa saudável, tal, ela faz jejum. O jejum é não comer, ficar sem comer comida. Sem comer doce, comida, né? Tudo aquilo que você comeria no dia normal, você não vai comer. Preferencialmente sim, uma refeição. Mas pode ser 2, 3, o dia inteiro sem comer se quiser, mas não é, vou comer pão no lugar. Não, não é para comer nada. É para você sentir justamente essa situação de se colocar no lugar do outro e perceber, olha, como é difícil passar fome. Às vezes a gente tem tudo, né? E reclama. Porque, por exemplo, você come arroz, feijão e ovo. Aí você fala, nossa, eu queria um hambúrguer. Eu queria uma batata do McDonald's. Eu queria. Sabe? E a gente não dá valor ao que a gente tem. E quando a gente passa essa fome do jejum, a gente percebe, olha como é difícil, né? Tem pessoas que ficam dias assim, sem saber se vai ter o que comer na janta, no almoço, no dia seguinte, às vezes fica 2, 3 dias sem comer nada. E aí, para isso serve o jejum, gente. Não é pra vaidade, olha como eu jejuei a quaresma inteira, eu sou muito bom. Não. Então, a quaresma poderia ser uma ocasião oportuna para retomar as normas contidas nesta Constituição, nesse texto de Paulo VI. Aí é o Papa Bento XVI comentando, né, esse texto do Paulo VI. Valorizando o significado autêntico e perene, ou seja, que se mantém dessa antiga prática penitencial que é o jejum, que pode ajudar-nos a mortificar o nosso egoísmo e abrir o coração ao amor de Deus e ao próximo. Primeiro e máximo mandamento da nova lei e compêndio, ou seja, que junta, né, que sintetiza todo o evangelho. Amar a Deus e ao próximo. É isso que Jesus ensina. Mortificação, vou falar mais para frente, mas só para você saber, é diferente de jejum, tá? Mortificação, fala assim, eu vou ficar sem comer doce, vou ficar sem mexer no WhatsApp, vou ficar sem mexer no Facebook, no Instagram. Isso é mortificação. Que é o quê? Vem de morte, né? De preparar-se para a morte. Porque quando a gente morre, a gente não leva nada, a gente tem que desapegar de tudo para entrar no reino de Deus. E se a gente é muito apegado a muitas coisas, aquela pessoa viciada, tem que dirigir com o celular na mão para ver se alguém vai mandar uma mensagem para ela que não ela morre. Às vezes ela morre mesmo, né? Que ela bate o carro porque tá mexendo no celular. E além dela morrer, ela mata outro, né? Quantos casos tem?
E aí, por quê? A pessoa não exercita essa mortificação. Mortificação é muito importante para nós. Não precisa ser só na quaresma, mas a quaresma é um tempo propício para isso e proporciona isso para nós. Mas, lembre-se, mortificação é uma coisa, jejum é outra. A igreja nos orienta, nos manda, né, literalmente, fazer jejum. Não mortificação. A mortificação é tipo um extra, um plus que você faz. Agora, se você vai fazer mortificação e não vou fazer jejum, aí não adiantou, entendeu? Não é lei da igreja fazer mortificação. A lei da igreja é fazer jejum. Porque o jejum, como eu já disse, é para você perceber como que o outro sofre. E às vezes a gente não tá nem aí. A prática fiel do jejum contribui ainda para conferir unidade à pessoa, corpo e alma, ajudando a evitar o pecado e crescer na intimidade com o Senhor. Então, às vezes a gente vive numa sociedade tão materialista, né, voltada para o capitalismo, de comprar e ter, que a pessoa divide, né, corpo e alma. Parece que corpo é uma coisa e a alma é outra. Não, a Igreja Católica pelo menos ensina que a alma e o corpo são uma coisa só, indivisa, ou seja, que não se divide, corpo e alma. Aí quando eu morro, aí é outra coisa, né, daria uma reflexão gigantesca. Mas, resumidamente, quando você morre, você recebe o corpo também após a morte. É um corpo diferente desse corpo material. Porque a alma precisa de um corpo. A alma sozinha não sobrevive. Não tem almas no purgatório, como diz a tradição popular, né? Existem pessoas no purgatório, pessoas inteiras, né? Com corpo e alma. Mas isso é assunto para outra história. O corpo não é esse corpo aqui, né? De carne. É um corpo diferente, um corpo espiritual. Então, continuando. Santo Agostinho, que conhecia bem as próprias inclinações negativas, as definia como um nó complicado e emaranhado. Santo Agostinho, não sei se você sabe a história dele, mas antes dele virar o Santo Agostinho, né, no caso, ele era muito sem noção. Ele era pegador geral mesmo, passava o rodo na mulherada, e tem vários textos que ele fala, meu Deus, como eu gosto de mulher, como eu gosto de mulher, como eu gosto de mulher. Gostava de vinho, sabe? Gostava de som, de música, de balada ali na área dele ali, né? E aí depois ele muda de vida, porque ele fala, isso tudo era vazio. Tudo isso era uma inquietação que eu tinha que não me preenchia. Sabe? Buscava. Quantas pessoas passam pela mesma situação de Santo Agostinho no nosso mundo? Vão pra balada e bebe, e usa droga e não sei o que pra tentar ter um preenchimento de alguma coisa, parar de sentir esse vazio interior, mas não adianta. E Santo Agostinho vai falar, esse vazio só é preenchido por Deus, sabe? Não tem outra coisa para preencher. Então, aí ele fala assim, tem um livro dele, né, que chama Confissões, e dentro das confissões ele fala da utilidade do jejum. E então ele escreve assim, certamente é um suplício que me inflige, ou seja, uma dificuldade que ele mesmo se impõe, o jejum. Porque não é fácil fazer jejum, né? Se fosse fácil não precisava fazer, porque né, não seria penitência. Mas para que o Senhor me perdoe, castigo-me por mim mesmo, para que Ele me ajude, para aprazer aos seus olhos, ou seja, para alcançar graça diante de Deus, para alcançar o agrado da sua doçura. Privar-se do sustento material que alimenta o corpo facilita uma ulterior, ou seja, uma superior disposição para ouvir o Cristo e para se alimentar da sua palavra de salvação. Com o jejum e com a oração, permitimos que ele venha saciar a fome mais profunda que vivemos no nosso íntimo, a fome e a sede de Deus. Santo Agostinho é top, gente. Gosto de Santo Agostinho. Então, privar-se do material nos alimenta para a parte espiritual. Ao mesmo tempo, o jejum ajuda-nos a tomar consciência da situação na qual vivem tantos os nossos irmãos. Aqui é o Papa Bento XVI falando, tá? Nesse texto que ele escreveu para a Quaresma de 2009. Então, o jejum ajuda-nos a tomar consciência da situação na qual vivem tantos de nossos irmãos. Na primeira carta de São João, dá o conselho, né? Ele fala, aquele que tiver bens deste mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade, mas fechar-lhe o coração, como estará nele o amor de Deus? Então, você vê seu irmão passando necessidade e não faz nada. Ah, mas eu sou pobre. Tá, você é pobre e não pode fazer nada com as suas próprias posses, digamos assim. Você não tem dinheiro para dar para a pessoa. Mas será que não tem alguma outra coisa que podemos fazer? Sabe? Buscar ajuda com alguém, com algum lugar, fazer um movimento, sabe? Então, é disso que ele está falando aqui. Jejuar voluntariamente
Ajuda-nos a cultivar o estilo do bom samaritano, que se inclina e socorre o irmão que sofre. Você conhece a parábola do bom samaritano? É bem simples, Jesus conta uma história para os seus discípulos, uma história que não existe, tá? É uma história que ele inventa para explicar essa questão da misericórdia de Deus. Jesus fala assim, vocês têm que amar o próximo. Aí alguém pergunta, mas quem que é o próximo? E aí Jesus conta essa parábola do bom samaritano. O samaritano era alguém que vivia na Samaria, que para os judeus era alguém mal visto, era um pagão. Ele não tinha a... Tipo, Deus não estava com os samaritanos. E os judeus não falavam com os samaritanos. Mas Jesus usa esse personagem samaritano, que é excluído, né, pelos judeus, para ser o centro da sua história. E aí conta a história que tinha um homem muito importante e tal, saiu e no fim ele foi assaltado no meio do caminho, espancaram ele quase até a morte, roubaram tudo que ele tinha e ele ficou caído lá na rua. Aí passou um sacerdote e ignorou, atravessou a rua e foi embora. Passou um levita, que era um cara que dizia que seguia a palavra do Senhor o tempo todo, também cagou e foi embora. E aí veio o samaritano, que todos diziam que era um pagão, que não servia para nada, que não estava nem aí para Deus, que vai lá e socorre o cara que tá morrendo. E aí ele vai, ainda paga por todas as despesas e fala, depois eu vou voltar que ainda vou pagar se surgir alguma despesa posterior, né? E, então Jesus pergunta, quem que é o próximo? Quem foi o próximo daquele homem? Aí todo mundo responde, né? O samaritano. Então Jesus fala, assim que tem de ser. Então a parábola do bom samaritano é aquele que se inclina e socorre o irmão que sofre. Mas para você perceber o sofrimento do irmão, a gente vive uma indiferença muitas vezes, né? A gente passa por cima do mendigo na rua e não tá nem aí. Que é uma coisa que virou comum, né? Banal. E o jejum é para mostrar isso para nós. Não é banal, não é comum, não pode se tornar comum. Tem alguma coisa que gera isso. E é para pensar nisso, mas não é só para pensar, é para agir também, né? Então, para você fazer alguma coisa, gente. O que eu vou fazer? Eu não sei. Fale com Deus para ele mostrar para você o que você tem que fazer. Não é só dar o seu dinheiro, entendeu? Vou dar R$1 para o mendigo e ele vai ficar de boa. Você vai tomar uma pinga. Não é, então é para isso, não é para ele tomar uma pinga, é para ele ter uma melhor dignidade. O que nós podemos fazer? Pressionar os poderes públicos para criar albergue, moradia, sei lá? Escolhendo livremente privar-nos, ou seja, não comer, né, alguma coisa, ou privar-nos de algum imaterial, né, algum bem material para ajudar os outros. Privar é a gente não usar, tá? Se você não sabe, significa privar. Privar é não usar. Privar-nos. É não... Tipo, você até tem um negócio, mas você não vai usar, sabe? É igual o negócio que tá falando do chocolate. É o jejum, né? Enfim, privar-nos. Mas também pode ser de algo material que nós temos. Então, se assim, eu tenho um monte de camiseta, mas eu não vou dar nenhuma porque todas fazem parte do meu ser. Não. Então, às vezes é preciso privar-nos de alguma coisa para ajudar os outros. Então, eu tenho 30 camisetas, eu vou doar 10. As 10 estão rasgadas? Não, as 10 melhores. Isso é privar, né? Porque doar o que está rasgado é fácil, né, gente? Uma vez eu fiz uma arrecadação para ajudar lá na igreja, fazer um bazar e tal. Nossa senhora, o povo é sem noção, cara. Doaram calça rasgada, mofada, cueca suja, meia suja, sabe? Não dá pra entender a coisa. E aí, tipo assim, a gente até alugou lá um caminhãozinho pra ir buscar, porque era muita coisa. Depois a gente foi vendo, meu Deus, se deu pra salvar ali 20% de tudo, era muito, sabe? Povo sem noção. Não é pra dar aquilo que tá sobrando ou aquilo que tá quebrado. A pessoa doa fogão que não tá funcionando, doa geladeiras sem motor. Não é, gente. Dá lâmpada queimada. É pra você doar aquilo que é o melhor. É isso que é privar-se. Senão você não tá privando de nada. Você tem que sofrer por aquilo, sabe? Precisamos... Quando a gente escolhe se privar de alguma coisa, né? Para ajudar os outros, mostramos concretamente, de maneira real, que o próximo em dificuldade não nos é indiferente. Isso aqui é o Papa Bento XVI falando, tá? Precisamente para manter viva essa atitude de acolhimento e de atenção para com os irmãos, encorajo as paróquias e todas as outras comunidades a intensificar na quaresma a prática do jejum pessoal e comunitário, cultivando de igual modo a escuta da palavra de Deus, a oração e a esmola.
E perceba que depois a gente vai falar bastante de esmola. Foi este, desde o início, o estilo da comunidade cristã, na qual eram feitas as coletas especiais para ajudar os pobres. Então ele cita aqui a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, Romanos 15, Coríntios capítulo 8 e capítulo 9, Romanos 15. E os irmãos eram convidados a dar aos pobres o quanto pudessem, né? Graças ao jejum, tinham poupado. Então, o que era o jejum lá, né? O pessoal não comia alguma coisa e com o dinheiro que eles não gastavam, não comendo coisas, eles doavam esse dinheiro para os irmãos. Então, vamos imaginar que no dia a dia eu gaste por dia, sei lá, 10 reais com comida, juntando tudo, né? Aí eu falo assim, eu vou ficar sem comer. Então, eu consegui economizar 50 reais, que eu não comprei coisas, né? Então, esses 50 reais, eu não vou falar, olha, eu guardei 50 reais, que legal, vou comprar ovo de Páscoa. Não, você vai pegar esses 50 reais e dar para alguém que precisa, sabe? Não é simplesmente dar na igreja. Você pode até dar na igreja, porque a igreja tem esse papel também, pelo menos a igreja católica tem muito esse papel social, de ajudar as famílias que são carentes e tal. Tem muitas famílias que as igrejas ajudam, né? Com alimentação, com roupa e tudo mais. Mas, se você quiser, você pode dar para alguém mesmo que você sabe que está precisando. Cadê? Então, tinha tudo isso lá nas primeiras comunidades, né? Também hoje essa prática de fazer essas coletas, né, para os pobres deve ser redescoberta e encorajada, sobretudo durante esse tempo litúrgico da Quaresma. E olha, ele escreveu isso em 2008 para 2009. Ele escreveu em dezembro de 2008. E olha que interessante que é uma coisa que não é feita, né? Também hoje essa prática deve ser redescoberta e encorajada, fazer essas coletas para o pobre. Às vezes a preocupação não é só pagar conta, é só comprar uma imagem melhor, mais bonita. Tudo bem, bonito. Comprar um cálice melhor, maravilha. Comprar um castiçal melhor, maravilha. Se você não sabe o que é cálice e castiçal, procure no Google. Mas será que é necessário? Muitas vezes. A Quaresma é um tempo bom para pensar nisso. Esse dinheiro que você gasta, por exemplo, vou gastar 5 mil reais comprando uma imagem nova de Nossa Senhora das Dores. Não dava para ajudar muita gente com esses 5 mil reais? Esse pensamento esquerdista, comunista, da teologia da libertação. Não sou eu que estou falando isso não, não é nem a teologia da libertação e muito menos comunismo e socialismo. É o Papa Bento XVI, um dos papas mais conservadores da Igreja Católica. Gente. De quanto disse, sobressai com grande clareza que o jejum representa uma prática ascética importante. Ascética no sentido de desapegar do corpo, né? Desapegar do material. Uma arma espiritual para lutar contra qualquer eventual apego desordenado a nós mesmos. Quantos apegos temos, né? Apego ao carro, apego a alguma bebida, algumas coisas. Então, o jejum é uma arma espiritual para desapegar-nos das coisas. Privar-se voluntariamente do prazer dos alimentos e de outros bens materiais ajuda o discípulo de Cristo a controlar os apetites da natureza fragilizada pela culpa do pecado original, cujos efeitos negativos atingem toda a personalidade humana. O pecado original é o egoísmo, é o egocentrismo. Falam que é a desobediência, né? Mas não é simplesmente desobediência, porque esse discurso era muito usado na Idade Média para controlar as pessoas, né? Adão foi desobediente, por isso que aconteceu o que aconteceu tal. Não, o pecado original não é simplesmente desobedecer a Deus. O pecado original é querer ser Deus, querer ser o seu Deus pessoal. Você é o Deus de si mesmo, sabe? Quantas igrejas tem por aí que criam um Deus à imagem e semelhança do homem, em vez de ser um homem criado à imagem e semelhança de Deus? Pense nisso. É um Deus que faz tudo que eu quero, que aceita tudo que eu faço. Eu roubo, eu mato, eu estupro, mas Deus aceita. Maravilha, Deus está comigo. Será? Precisamos pensar nisso. Então, pecado original é o egoísmo. Você vai assim, criança. Tem gente que fala assim: criança não tem pecado original, porque a Igreja Católica ensina a batizar bebês, né? E aí tem muita gente que critica e fala que porque o batismo na Igreja Católica não é simplesmente para ser inserido na vivência comunitária, também é para isso, para você fazer parte da comunidade cristã. Mas é também para perdoar o pecado original. O batismo perdoa o pecado original. Vai falar assim: o bebê tem pecado original? Uma criança tem pecado original? A criança é pura, a criança é santa, não sei o quê. Quem trabalha com criança sabe que não é.
Quem trabalha com criança sabe que criança é o ser mais egoísta que tem na face da Terra, pior que muitos adultos. Que a expectativa é que quando cresça pare de ser, né? Se o adulto fica assim é porque não cresceu mentalmente. Mas a criança é egoísta. Ela vê uma outra criança brincando com uma coisa, ela não tá nem aí pra aquela coisa, mas se a outra criança tá brincando, ela vai querer aquela coisa. Ela vê uma criança chupando um pirulito. Ela nem estava pensando no pirulito, mas porque ela viu a outra criança chupando o pirulito, ela também quer. Ela cata birra, ela quer tomar o pirulito do outro, ela quer quebrar o que o outro tá usando porque ela não quer que o outro use. Criança é ruim, criança é maldosa, tá? Vai achando que criança é pura. Não, esse é reflexo do pecado original, segundo a tradição católica. Então, o jejum nos ajuda a controlar esses apetites, né? Esses desejos dessa natureza que vem do pecado original, desse egoísmo de querer para si tudo e os outros que se danem. Aí tem um padre da igreja. O que é padre da igreja, minha gente? Não é padre que nem nós temos hoje, tá? Que tem o padre Fábio de Mello, padre Marcelo Rossi, são padres que celebram a missa e tal. Não, não é isso. Padre da igreja vem da palavra pai, que significa aqueles que são os fundadores da igreja. Ah, mas não foi Jesus que fundou a igreja? Sim, Jesus fundou a igreja com seus discípulos. Mas não tinha doutrina estabelecida, né? Não tinha, assim, umas leis exatas. Então, os padres da igreja começam a estruturar a igreja conforme ela vai crescendo. Que é uma coisa você ter 12 discípulos, outra coisa é ter um império romano inteirinho para você dar conta. Então, começa a estruturar as paróquias, dioceses, tudo mais, como temos hoje na Igreja Católica. Os padres da igreja que começam a fazer isso. É do século I depois de Cristo até o século 8 depois de Cristo. Tem vários padres da igreja. E é muito importante você estudar. Esse período é chamado patrística na filosofia, que é o período dos padres da igreja. Às vezes é muito importante voltar lá para perceber, por exemplo, os testemunhos dos cristãos que eram martirizados, mortos por serem cristãos. Enfim, isso é muito importante. Basílio de Cesareia deixa claro que o pão que guardas pertence ao faminto. O manto que conservas no guarda-roupa pertence ao homem nu. O calçado que apodrece contigo pertence ao descalço. O dinheiro que retens escondido pertence aos miseráveis. O número dos oprimidos é igual ao número daqueles que você poderia ajudar. Nossa, que isso comunista, esquerdista. Não, é um padre da igreja lá no século I que nem existia esse conceito de socialismo, comunismo, capitalismo. Gregório de Nissa expõe: um lobo, um animal, tolera outro lobo ao seu lado para estraçalhar a presa. Então o lobo vai lá, caça, vem outro lobo para comer com ele, tá tudo bem, todo mundo em paz, é nós. Os cães se reúnem também para devorar a mesma caça. Mas ele, o homem insaciável, recusa-se a repartir o mínimo com seu semelhante. A casa está em festa, enquanto milhares de Lázaros ficam pelas portas. Quem que era o Lázaro? Tem 2 Lázaros na Bíblia, tá? Tem o Lázaro, que é o que Jesus ressuscita, que era amigo de Jesus, mas tem um outro Lázaro que Jesus conta uma parábola que comia as migalhas que caíam da mesa do rico. E aí, depois Jesus pergunta: quem é que vai para o reino de Deus? O que estava cheio de fatura na mesa, derrubando as migalhas para o Lázaro comer, ou Lázaro? Você já sabe a resposta, né? Então, aqueles que recusam repartir o mínimo, o homem insaciável. Minha gente, é para isso tudo que serve o jejum, para a gente aprender a desapegar, a gente aprender a perceber que o outro está passando necessidade também, que tem milhares de pessoas passando necessidade. Abrir os olhos, sair da bolha, estourar essa bolha, esse casulo, essa caverna, sair da caverna e perceber o mundo lá fora. Código de Direito Canônico. E agora vamos falar um pouquinho de leis da igreja. O que a igreja ensina, né? Ensina não, no caso aqui o Código de Direito Canônico é lei mesmo, né? O que a igreja ordena para o seu católico. Está nos cânones 1249 a 1253. Cânone é a lei, tá? As leis da igreja. Então, 1249 a 1253 são por números. É igual no catecismo? Não, no catecismo são parágrafos. Então você tem lá parágrafos 2038, 2039, 2040, são parágrafos só para localização dos textos. Aqui no caso são leis, número de leis. Então começa na lei 1 e vai até o final, que eu não lembro qual é o final. É o que eu vou ver aqui.
Então vai do cânon 1, da lei 1, até a lei 1752. Ou seja, o Código de Direito Canônico da Igreja tem 1752 leis para serem seguidas. Mas infelizmente a gente nem sabe que existe, né? Então, continuando aqui a nossa explanação sobre a quaresma e jejum. Então, o que a igreja ordena sobre o jejum? Para quem é católico, no caso, né? O cano 1249, ou seja, a lei 1249. Todos os fiéis, cada qual a seu modo, estão obrigados por lei divina a fazer penitência. Isso está muito na Bíblia. Procurem no Google, penitência na Bíblia, jejum na Bíblia, cinzas na Bíblia, tem tudo isso. Muitos textos. Então, por isso que ele fala que é lei divina, porque está na palavra de Deus. Mas, para que todos estejam unidos mediante certa observância comum da penitência, são prescritos dias penitenciais, em que os fiéis se dediquem de modo especial à oração, façam obras de piedade e caridade. Isso vai ser muito falado, piedade e caridade, a esmola, né, uma obra de caridade. Renunciem a si mesmos, cumprindo ainda mais fielmente as próprias obrigações e observando principalmente o jejum e a abstinência, de acordo com os cânones seguintes. Olha só, hein? Renunciar a si mesmo. Jesus fala, renuncia a si mesmo e me siga. Pega a sua cruz e renuncia a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo? Desapegar de muitas coisas que estão nos aprisionando. Cânon 1250, Lei 1250. Os dias e tempos penitenciais em toda a igreja são todas as sextas-feiras do ano, e o tempo da quaresma, sexta-feira, para retomar a memória da paixão de Jesus. E o tempo da quaresma, tá? Alguns colocam a quarta-feira de cinzas, né, como tempo também propício, mas é uma prática piedosa, popular. Aqui você vê que ele fala só sexta-feira e tempo da quaresma. E advento não é tempo de penitência, olha que interessante. O pessoal fala, advento é tempo de penitência e tal. Não. A teologia do tempo do advento, que é a preparação para o Natal, é completamente diferente da teologia da quaresma, tá? Advento é preparação para uma festa, para uma alegria, que Deus vai se fazer homem para nos salvar. Isso é o Natal. Deus, que era a palavra, ele vai se encarnar e se fazer homem, ser humano, para viver as nossas vicissitudes, as nossas dificuldades e para nos salvar do pecado original. Então é uma alegria, olha, Deus vai se fazer homem, sabe? Diferentemente dos povos egípcios, romanos, gregos, no qual os deuses eram impiedosos e massacravam os humanos e não estavam nem aí. Você vê os mitos gregos, né? Os deuses estão sempre brincando com os humanos como se fosse bonequinho. Já esse Deus cristão, né? O Deus dos judeus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele se faz ser humano para viver as dificuldades do pobre. Jesus se faz um pobre carpinteiro, não tem nada, anda na rua, sabe? Não tem uma mansão, um palácio, diferente desses deuses que nós temos por aí hoje em dia e que também existiu sempre na história da humanidade. Então, os dias, como eu já disse aqui, segundo a lei da igreja, sexta-feiras e tempo da quaresma. Todas as sextas-feiras, todas as sextas-feiras do ano, todas, inclusive a sexta-feira santa. Então, não é só a sexta-feira santa. O que é abstinência, gente? A gente fala aqui, jejum e abstinência. Jejum é a mesma coisa que abstinência? Não. Jejum é não comer, como eu já disse, não comer nada. Nada, nem pão, nada. E abstinência é não comer alguma coisa, mas comer normal. Então, tipo assim, eu vou almoçar, mas eu não vou comer carne. Na sexta-feira santa, por exemplo, o pessoal não come carne. Poderia não comer carne em todas as sextas-feiras. Mas tem tanta gente passando fome, só tem a carne na sexta. Tudo bem, gente. Se você só tem a carne na sexta, depois você vai ter texto da igreja que vão falar sobre isso. Mas a lei geral é uma coisa e depois tem as exceções, tá? Pessoas têm problema de saúde, também vai ser falado. Então é diferente, né? Idosos, crianças. Isso aqui é para a lei geral daqueles que conseguem fazer isso. Dos 14 até os 60 anos, se eu não me engano. Né? Eu até coloquei aqui, dos 14 até os 60 anos. É obrigatório. Mas quem tem AIDS, quem tem diabetes, quem tem hipoglicemia. Aí não faz, né, gente? Pelo amor de Deus. Não é legalismo, a igreja não é legalista. As leis são para orientar os fiéis a ter uma vivência melhor e não simplesmente para ser um fariseu, como na época de Jesus. Jesus condenava os fariseus, mas infelizmente tem um monte de fariseu na igreja, né? Não, na lei está escrito que tem que fazer assim, está escrito. Não é para isso, gente, não é para isso que tem lei. A lei é para orientar. Eu não consigo fazer, tudo bem, sabe? Deus é o coração. Mas se esforce, a igreja tem essas leis para nos convidar ao esforço, pessoal, gente. Sair da zona de conforto, estourar sua bolha social, sabe?
Então, todas as sextas-feiras do ano. Então, a abstinência é você, não vou comer carne, mas vou comer um ovo. Ou vou comer peixe. Maravilha. Isso é abstinência. Não vou comer chocolate. Abstinência. Jejum é não comer nada, tá? 1251, a lei 1251, cânon 1251. Observe-se a abstinência de carne ou de outro alimento. Então, abstinência, né? Segundo as prescrições da Conferência dos Bispos, no caso o Brasil tem a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e cada lugar do mundo tem a sua Conferência de Bispos, em todas as sextas-feiras do ano, a não ser que coincidam com algum enumerado entre as solenidades. Então, na Igreja Católica tem algumas festas e solenidades. Quando é alguma solenidade, aí não pode fazer jejum. Porque Jesus disse, quando o noivo está com vocês, não se pode fazer jejum. Só quando o noivo é retirado do meio de vós. Então, quando é uma solenidade, Jesus está no meio de nós, Jesus é o noivo, né? A igreja é a esposa, que somos todos nós, e Jesus é o noivo, tem essa questão do matrimônio, né? Enfim, então, solenidade, festa, não se faz jejum. Domingo, por exemplo, no domingo da quaresma, não faz jejum no domingo da quaresma, sabia disso? Se você contar, dá 40 dias certinho até o domingo de Ramos, sem contar os domingos. Domingos não se faz jejum, porque é dia de festa. Todo domingo é dia de festa na igreja, tá? Porque é o dia do Senhor, é o dia da ressurreição. Todo domingo é a ressurreição do Senhor, todos os domingos. Observe-se a abstinência, o jejum na quarta-feira de cinzas e... já errei aqui, o que eu estava falando, tá vendo? No 1250 ele fala, são todas as sextas-feiras do ano e o tempo da quaresma. Mas aqui no 1251, ele fala que observe-se o jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu falei que algumas pessoas falavam da quarta-feira de cinzas, mas não estava aqui. Tá assim, no 1251. Então, observe-se o jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só, vou ler de novo. 1250, ele fala todas as sextas-feiras do ano, a não ser que seja uma solenidade, uma festa, e o tempo da quaresma. Então, tem que fazer o jejum, né, a abstinência e tal. Em 1251, ele fala de quarta-feira de cinzas, não todas as quartas-feiras, quarta-feiras de cinza, quarta-feira de cinzas, e a sexta-feira da paixão e morte do Senhor, que já está incluso na outra, que são todas as sextas-feiras, né? Mas aí dá uma ênfase, né? Porque a Sexta-feira Santa é muito importante. Cano 1252. Estão obrigados a esta lei da abstinência aqueles que tiverem completado 14 anos. Estão obrigados à lei do jejum todos que forem maiores de idade até os 60 anos. Então, é obrigatório a abstinência quem tiver completado 14 anos até os 18. Abstinência, como eu falei, deixar de comer uma coisa ou outra, mas não deixar de comer em geral. Não pular refeições. Já depois de 18 até os 60, você tem que fazer jejum e abstinência, né? As duas coisas. Todavia, os pastores de almas e os pais cuidem que sejam formados para o genuíno sentido da penitência, também os que não estão obrigados à lei do jejum e da abstinência em razão de pouca idade. Ou seja, quem tem menos de 14 anos. A Conferência dos Bispos pode determinar mais exatamente a observância do jejum e da abstinência, como também substituí-los total ou parcialmente por outras formas de penitência, principalmente por obras de caridade e exercícios de piedade. Por determinação do Episcopado Brasileiro, nas sextas-feiras do ano, inclusive as da Quaresma, exceto a Sexta-feira Santa, ou seja, Sexta-feira Santa tem que fazer jejum, tem que fazer abstinência. As outras sextas-feiras, você pode trocar a abstinência por outras formas de piedade, principalmente obras de caridade e exercícios de piedade. Ou seja, orações, exercícios de piedade são orações. Fazer orações, várias orações. E caridade, você já sabe o que é, né? Ajudar pessoas que precisam. Então, nas sextas-feiras do ano, você pode fazer caridades, que vai valer como o jejum, a não ser a Sexta-feira Santa. Aí não vai. Sexta-feira Santa tem que ser jejum e abstinência, para você sentir a morte do Senhor. Na Sexta-feira Santa é celebrada a morte do Senhor, certo? Então, é para nós vivermos essa morte em nós mesmos. Aí, pulamos para o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo, como eu já disse, tem diretrizes, reflexões para nós pensarmos. Não são leis, tá? Lei está no Código de Direito Canônico. O Catecismo da Igreja não tem lei. O Catecismo da Igreja tem reflexões, orientações, catequeses, porque é catecismo, para nos ajudar a viver melhor a fé. Então, nada disso aqui é obrigatório. É o que a Igreja nos ensina, tá? Obrigatório que está lá no que eu li agora do Direito Canônico. Isso é obrigatório.
Agora, o catecismo nos direciona, entendeu? Então, ó, tem vários parágrafos que falam sobre o jejum no Catecismo da Igreja Católica. 1387, 1434, 1435, 1439, 1969, 2043. Tratam do jejum. Então vamos ler aqui, ó, 1387, o parágrafo. Então é diferente do Código de Direito Canônico, tá? O número é a lei lá no Código de Direito Canônico. Aqui são parágrafos para a localização do texto. A fim de se prepararem convenientemente para receber este sacramento, que é a Eucaristia no caso, né? Os fiéis observarão o jejum prescrito em sua igreja. A atitude corporal, gestos e roupas têm que traduzir o respeito, a solenidade e a alegria deste momento em que Cristo se torna nosso hóspede, ou seja, quando a pessoa comunga, né? Recebe a Eucaristia, que na Igreja Católica é o próprio corpo de Cristo. Jesus se torna o nosso hóspede, mora em nós, né? Então, tudo que a gente faz, as nossas atitudes, as nossas falas, as roupas, tem que traduzir esse respeito. Por isso que fala, não pode ir de short para a igreja, não pode ir de boné, tal, porque as roupas têm que traduzir esse respeito. Mas isso é relativo, Haroldo. Tudo bem. Aqui não fala que roupas tem que usar, você percebeu? Fala tem que traduzir o respeito. Eu tenho respeito quando eu vou na igreja, então é isso que importa. Não é assim, não adianta vir alguém com um papel e falar, não pode usar a calça, não pode, não pode, não está escrito nada disso aqui. Tá fazendo a gente pensar, tem que traduzir o respeito. Eu estou traduzindo o respeito? 1434. A penitência interior do cristão pode ter expressões bem variadas. A Escritura e os padres da Igreja, que eu já falei que são os padres da Igreja, né, insistem principalmente em 3 formas de penitência: interior, jejum, oração e a esmola, que exprimem, ou seja, que apresentam a conversão com relação a si mesmo, que é o jejum, a oração em relação a Deus e a esmola em relação aos outros. Então, olha só como o catecismo nos ajuda a perceber que, para a nossa festa verdadeira, ela tem que ter 3 pilares, digamos assim. Nós, Deus e o próximo. Não é só nós e Deus. Diferente de algumas tradições cristãs que falam, não, é eu e Deus, eu falo com Deus diretamente. Não é só eu e Deus, é eu, Deus e o próximo, né? Então, aquele exemplo da cruz, né? Tem a cruz é vertical, que é a relação entre o homem e Deus, né? O ser humano e Deus, e horizontal, que é a relação com os irmãos. Se você tem uma relação muito forte com Deus, mas não tem relação com os irmãos, complicado, né? Tem várias condenações desse tipo de pensamento na Bíblia, inclusive na carta de João. Procure lá a carta de João, dá uma lida que você vai ver. Então, relação com Deus, relação com o próximo. Eu, Deus e o próximo. Aí, o catecismo cita o livro de Tobias, capítulo 12, versículo 8. É um livro da Bíblia, do Antigo Testamento, Tobias. E ele fala assim, ó: boa coisa é a oração com jejum, e melhor é a esmola, com a justiça, do que a riqueza com a iniquidade. Ó, boa coisa é a oração com jejum, mas a esmola é bem melhor, com a justiça, do que com a riqueza com a iniquidade, ou seja, enriquecer de maneira ilícita. É melhor praticar a esmola do que acumular ouro. É melhor praticar a esmola do que acumular ouro. A esmola livra da morte e purifica de todo o pecado. Os que dão esmola terão vida longa. Livro de Tobias, palavra do Senhor, capítulo 12, versículo 8. Olha a importância que ele dá da esmola, né? E a esmola, como eu já disse, não é dar R$1 para a pessoa que está no farol pedindo dinheiro. Pode até ser, mas é muito além disso. É você ver, ir atrás. Porque você faz o jejum, você percebe como as pessoas passam necessidade. E aí você vai atrás dessas pessoas para ajudar. Essa que é a ideia. Eu me relaciono com Deus, quando eu faço o jejum, Deus está mostrando para mim, olha, como tem irmãos seus que passam fome e você é privilegiado. Eu me esforcei muito para ter o que eu tenho. Maravilha. Mas você tem. Quantos não tem nada? Você não pode fazer nada para ajudar essas pessoas? E aí isso gera uma inquietação que vai te fazer relacionar com os irmãos. 1435, parágrafo 1435. A conversão se realiza na vida cotidiana por meio de gestos de reconciliação. A conversão, olha só, a conversão se realiza na vida cotidiana. Maravilha. Ou seja, não tem esse negócio de, eu me converti, encontrei o Senhor, minha vida mudou, mas não mudou nada na sua vida. A conversão se realiza na vida cotidiana, na forma como você se comporta.
É o seu comportamento que vai mostrar a sua conversão real. O cuidado dos pobres, olha só, a conversão se realiza na vida cotidiana por meio de gestos de reconciliação, ou seja, reconciliação, perdoar, amar, parar de discutir à toa, sabe? Tentar ser conciliador em vez de ser separador, porque como vem do grego diabolos, diabolos é diabo, né? Aquele que separa. Nós temos que ser símbolos, ou seja, aquele que une, reconciliar, tentar, onde a gente for, tem que tentar unir, não separar. Então, também se realiza a conversão no cuidado dos pobres, no exercício e da defesa da justiça e do direito. Vou ler de novo. Cuidado dos pobres, exercício da defesa da justiça e do direito. Então, não basta dar esmola lá para quem está precisando, não basta só fazer o jejum, não basta só fazer abstinência, não basta eu parar de fazer fofoca. Eu tenho que cuidar dos pobres, lutar pela defesa da justiça e do direito. O que é o direito, né? É o que é certo, é o que está na lei. Cuidar das pessoas que precisam, ajudar as pessoas que são perseguidas a não serem perseguidas, dar voz àqueles que não têm voz. A justiça, dar a cada um aquilo que lhe cabe. 1439, o dinamismo da conversão e da penitência foi maravilhosamente descrito por Jesus na parábola do filho pródigo, cujo centro é o Pai misericordioso. A nova lei, aí 1969, né, o parágrafo 1969, a nova lei, a nova aliança, pratica os atos da religião, a esmola, a oração, o jejum, direcionando-os ao Pai que vê no segredo, em contraste, ou seja, em oposição com o desejo de ser vistos pelos homens. Você faz jejum, penitência, vigília. Vigília é não dormir de noite para ficar rezando, né? Tudo para mostrar para os outros. Olha como eu sou espiritual, maravilhoso. Eu sou muito santo. É para isso? Não adianta nada. É para a conversão. E a conversão se realiza, como está escrito aqui, na reconciliação, no cuidado dos pobres, no exercício da defesa da justiça e do direito. Então, dever lutar pela justiça e o direito. Não é coisa de comunista, não, tá? Esquerdista. É coisa do catecismo da Igreja Católica. E aí ele fala que o filho pródigo, essa parábola de Jesus, sintetiza o que é a conversão, né? E o centro é o Pai misericordioso. Você conhece a parábola do filho pródigo? Parábola é uma historinha, certo? Como eu já falei da parábola lá em cima, do Lázaro. Então, a parábola é uma historinha que Jesus conta, não é uma história real. Né? Não é nem baseada em fatos reais. É uma historinha que Jesus inventa para contar alguma coisa por trás dessa história. Dar uma moral, né? Uma lição de moral. Então, eu separei aqui para você esse texto do Filho Pródigo, caso você não conheça. Se você conhece, pula esse pedaço do vídeo. É Lucas, capítulo 15, versículo 11. E vai até o versículo 32. Disse ainda um homem, tinha 2 filhos. Disse ainda um homem, é ótimo, né? Jesus disse, né? Disse ainda. Jesus estava ensinando os discípulos. E aí ele contou essa história. Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, né, tudo que ele tinha, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. Ou seja, gastou tudo. Gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Privações, ou seja, dificuldades. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região que o mandou para os seus campos cuidar dos porcos. E olha só, o menino era judeu aqui no caso, e judeus não comem porcos e acham que porcos são impuros. E ele vai trabalhar com os porcos para você ver o nível que ele chegou de impureza. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus empregados. Partiu então e foi ao encontro do pai. Você percebe que ele não foi porque eu errei e eu tenho que pedir perdão ao meu pai porque eu errei, eu sou burro mesmo, não devia ter feito isso. Não, ele tá com fome.
Ele vai procurar o pai porque ele está com fome, não é porque ele se arrependeu. Ele estava ainda longe quando seu pai viu. Ou seja, o pai demonstra que o texto estava sempre procurando o filho, estava sempre querendo que o filho retornasse para casa. E quando o seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se ao seu pescoço, cobrindo-lhe de beijos. Que pai faria isso, né? A maioria dos pais faria o quê? Vai embora daqui, moleque! Ou então daria uma surra, não sei o que e tal. Mas esse não. Ele é bem diferente, que esse pai representa a Deus, né? Para com nós que somos pecadores. Mesmo que a nossa conversão não seja verdadeira, e a gente só vá porque está com fome, Deus, mesmo assim, Deus está disposto a nos acolher. O filho então disse: Pai, peguei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos. E olha só, ele tinha programado dizer o quê? Eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Mas quando ele encontra o pai, ele não fala essa parte do trata-me como um dos teus empregados. Ele só fala assim: Pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não fala a parte de trata-me como os teus empregados. Mas o pai disse aos seus servos: Ide depressa e trazer. Depressa, ótimo. Ide depressa, rapidamente, trazei a melhor túnica e revestiu com ela. Coloque a túnica nele, né? Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Olha que interessante, a túnica lembra lá do José do Egito. José do Egito tinha ganhado a túnica do seu pai, que significava honra, significava dignidade. A túnica representa dignidade, ou seja, ele não tinha túnica, esse jovem aqui. Ele estava sem dignidade. A túnica representa dignidade. E ele coloca um anel no dedo. Anel não era casa das alianças, não tinha casa das alianças. Não tinha Pandora. Tinha que fazer o anel na medida do dedo. Ou seja, o pai tinha a medida do filho. Ele conhecia bem o filho. Isso significa que o pai conhecia o filho. E sandália nos pés. Sandália é a mesma coisa que o anel. Não tinha havaianas, as legítimas. Tinha que fazer uma sandália do tamanho do pé do rapaz, né? Não tinha produção em série ainda. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejemos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. Mas aí apareceu o irmão mais velho, que somos todos nós. Seu filho mais velho estava no campo, ou seja, estava trabalhando. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Que interessante. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: É teu irmão que voltou, e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. O novilho cevado é o gordão, né? Então ele ficou com muita raiva, o irmão mais velho, e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe, pedir pelo amor de Deus, entra. Ele, porém, o filho, né, mais velho, respondeu: Há tantos anos que eu te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos e nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. Contudo, veio esse seu filho aí, percebe que ele nem fala o meu irmão, não é mais irmão dele, é o seu filho. E devorou todos os seus bens com prostitutas e para ele matas o novilho cevado. Você percebe que Jesus não está... Em nenhum momento Jesus falou com o que o jovem gastou. Mas o filho já gastou com prostituta. Então, o pai disse: Filho, para o mais velho, né? Tu estás comigo desde sempre e tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão está... Olha o detalhe. O mais velho fala: esse seu filho aí. E o pai retorna: esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E olha só, né? Ele fala aqui no catecismo que esse dinamismo da conversão e da penitência foi maravilhosamente descrito por Jesus nessa parábola do filho pródigo, cujo centro é o Pai misericordioso. Que tipo de pai age como Deus, que é o pai da história aqui? Nós agimos como o irmão mais velho. Nós não aceitamos a conversão daquele que gastou tudo, daquele que a gente julga inferior. E Jesus fala: não julgueis para não ser julgados, porque com a mesma medida com que medirdes, vós sereis medidos também. Aí vem o parágrafo 2043, que é o último que trata dessa questão do jejum, né? Do catecismo. O quarto mandamento da igreja, jejuar, abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja, determina os tempos de ascese e penitência, que nos preparam para as festas litúrgicas. Contribui para nos fazer adquirir
ou seja, conseguir o domínio sobre os nossos instintos, a liberdade do coração. Mas você percebeu que está falando bastante disso, né? Dominar os nossos instintos e a liberdade do coração. A liberdade do coração, como eu comecei lá no começo, foi ótimo, né? Mas quando eu comecei eu falei do coração pesado. Então, o jejum nos ajuda a ter a liberdade do coração e perceber quantas pessoas estão passando necessidade neste exato momento que eu gravo esse vídeo, por exemplo. E aí, ele fala assim, o quarto mandamento da igreja. A igreja tem 5 mandamentos, que são ordens, né? Mas não são mandamentos no sentido dos mandamentos da Bíblia, tá? São ideais de um católico bom, digamos assim. Então, o primeiro mandamento, participar da missa inteira nos domingos e outras festas de guarda, tipo a quarta-feira de cinzas, por exemplo, e outras solenidades. Abster-se de ocupações de trabalho, ou seja, dedicar-se para Deus, né? Mas eu trabalho de segunda a segunda, tal. Mas você pega um ônibus, por exemplo, você não consegue dedicar um momentinho para Deus? E outra coisa, o mandamento é participar da missa inteira, ou seja, tem gente que vai embora antes da bênção final, tem gente que vai embora antes da comunhão, ou comunga e vai embora, não pode. Nos domingos. Mas eu não folgo no domingo. Aí entra outra coisa. Às vezes a gente tem que renunciar a algumas coisas e priorizar outras, né? Às vezes, você fala assim, eu tô desempregado, eu preciso de um emprego, né? Maravilha. Mas às vezes dá para você procurar um outro que você não vai trabalhar no domingo e vai poder dedicar o domingo para o Senhor. Domingo não é para ir no shopping, domingo não é para ir no parque, pode até ir, claro. Tem até um texto do João Paulo II, Papa João Paulo II, que fala disso, da importância do lazer, da importância de viver com a família, de estar com os que você ama, os seus amigos. Isso é muito importante também no dia do Senhor. Mas o mais importante é o culto a Deus, porque é Deus que te deu a vida. É Deus que te deu tudo. Então nós temos que atribuir isso a Deus. Separar um dia para louvar o Senhor. E a igreja diz que esse dia é o domingo, porque domingo é o dia do Senhor na tradição da igreja católica. Diferentemente da igreja judaica, por exemplo, que diz que era o sábado, né? Mas na Bíblia está escrito que é o sábado. Sim, na Bíblia está escrito que é o sábado, o sétimo dia, né? O Senhor descansou no sétimo dia. O sétimo dia devereis guardar. Está no Deuteronômio, está no livro dos Números, está no livro do Êxodo, né? Na Torá, na lei, né, dos judeus, no Antigo Testamento. Porém, quando o Senhor ressuscita, ele inaugura a nova e eterna aliança. E aí os primeiros cristãos começam a celebrar essa ressurreição no domingo. Então a tradição cristã, principalmente católica, trouxe a ideia do domingo como o dia de guarda, né? O dia de louvar o Senhor. No entanto, a igreja católica, como é de origem judaica, né? Jesus era judeu, se reservou 2 dias para dedicação a Deus, né? Para o descanso, que é o final de semana, sábado e domingo. Você não sabia disso? Então, durante a tradição medieval, a igreja trouxe até o nosso mundo contemporâneo, antes existia o capitalismo, que faz tudo querer funcionar 24 horas por dia, né? 7 dias por semana. O sábado e domingo eram dedicados ao Senhor. O sábado, por tradição judaica, que é o 7º dia, e o domingo, por tradição cristã, que é o dia da ressurreição. Então, surgiu o final de semana, o sábado e o domingo. Não era dia para ir pro shopping, né? Era dia de louvar o Senhor. Mas, infelizmente, a gente esquece a história, não estuda a história da igreja e esse é o primeiro mandamento, participar na missa aos domingos, a missa inteira, e dias de guarda, e abster-se de ocupações de trabalho. O segundo mandamento, confessar-se pelo menos uma vez por ano. O terceiro mandamento, receber o sacramento da Eucaristia ao menos na Páscoa da ressurreição, ou seja, no domingo de Páscoa. E o quarto mandamento, jejuar e abster-se de carne conforme manda a Santa Mãe Igreja, que é o que eu acabei de ler. Aí tem o quinto mandamento, ajudar a igreja em suas necessidades. Então, a igreja tem que pagar aluguel, muitas vezes tem que pagar funcionário, tem que pagar conta de água, luz, telefone, não sei o quê. Todo mundo quer ir na igreja com tudo bonitinho, né? Ventilador funcionando, chão limpinho, mas tem que comprar produto de limpeza e tal. E como que arruma esse dinheiro? Com a ajuda dos fiéis. O quinto mandamento da igreja, ajudar a igreja em suas necessidades. Então, é dever do cristão ajudar a sua igreja, seja católico ou evangélico nesse caso, né? Mas esses textos aqui, nessas reflexões, são para quem é católico, tá? Se serve para a igreja evangélica, aí é outra coisa. Então, note que há sempre uma grande ênfase nas obras de caridade e prática da esmola. E também sobre os domínios, sobre os nossos instintos e a liberdade de coração. Aí tem 2 parágrafos que falam bastante disso. No parágrafo 2559 e no parágrafo que vai até o parágrafo 2652.
Não são 2 parágrafos, na verdade, né? São vários, mas vai do 2559 até o 2652, no catecismo ali. Aí fala da oração, né? Que ele fala assim, jejum, penitência, oração, esmola. Então, o que é oração? Vou rezar 3 Pai Nosso e 2 Ave Maria. Será que é só isso? A oração é a elevação da alma a Deus ou o pedido a Deus dos bens convenientes. Conveniente aqui, gente, não é que vai me favorecer alguma coisa aqui material. Conveniente é que me convém para alcançar a Deus. Me convém ganhar um iPhone 8. Não é isso. O conveniente aqui é o que me convém para alcançar a salvação. Então, pedir a Deus os bens convenientes, algo que me ajude a alcançar a salvação. Nem tudo me ajuda a ganhar a salvação. De onde falamos nós ao rezar? Das alturas do nosso orgulho e vontade própria ou das profundezas de um coração humilde e contrito? Da onde vem a nossa oração? Das alturas do nosso orgulho, da nossa própria vontade, da nossa oratória. Jesus até conta uma parábola disso, né? Entrou um cara lá no templo falando bonito e tal, e o outro tava lá olhando pro chão, sem coragem de dar para Deus, pedindo perdão. Quem é que foi justificado? E Jesus fala que ele estava olhando pro chão. Então, olha só, da onde vem a nossa oração? Das alturas do nosso orgulho e vontade própria ou das profundezas de um coração humilde e contrito? Quem se humilha será exaltado. A humildade é o fundamento da oração. A humildade é o fundamento da oração. Se você reza já com aquele, eu só rezo para Deus, eu não rezo para os homens. Aí você já, tá com humildade para fazer essa oração. Precisa de humildade para fazer oração, porque quando você fala com Deus, você é um nada diante do Todo-Poderoso. Nem sabemos o que seja conveniente pedir, diz Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. É Deus que fala conosco. Deus fala por nós se nós deixarmos na oração. A humildade é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração. A maravilha da oração se revela justamente à beira dos poços onde vamos procurar nossa água. E aqui ele faz uma referência à samaritana que procura água no deserto e encontra Jesus, que é a verdadeira fonte da água viva. Nós temos vários poços por aí que vamos procurar água. Mas, infelizmente, a gente procura uma água que não mata a sede verdadeira. É aí que Cristo vem ao encontro de todo ser humano. Ele é o primeiro a nos procurar. E é Ele que nos pede de beber. Jesus tem sede. Seu pedido vem das profundezas do Deus que nos deseja. Jesus tem sede. Seu pedido vem das profundezas do Deus que nos deseja. Olha que bonito. Aí você pode ler o Evangelho de João, capítulo 4, que é esse episódio da samaritana, que é muito interessante. Tem muitas coisas ali por trás, gente, desse negócio samaritana. Um dia desses eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. Tem uma amiga minha, maravilhosa, que eu amo de todo o meu coração, chamada Mayara, que ela gravou alguns stories contando isso. Eu já pedi para ela gravar um canal no YouTube, né? Poderia até anexar aqui um link, mas ela não grava, minha gente. Enfim. Continuando. 2015. Mortificação. 2015 não é um ano não, tá? É o parágrafo do catecismo. Parágrafo 2015. Mortificação. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. Ou seja, combater aquilo que nos quer derrubar. Combater aquilo que nos gera apego emocional, apego psicológico. O progresso espiritual envolve ascese, superioridade e mortificação. Ascese, ou seja, renunciar ao materialismo, e mortificação, que é o quê? Morrer para as coisas do mundo. Então, mortificação vem de morte, como eu já disse anteriormente. Morrer para as coisas do mundo. Eu preciso deixar coisas, mas lembre-se que mortificação é uma coisa, abstinência é outra coisa e jejum é outra coisa, tá? Tem gente que confunde as coisas e... Não. Mortificação, parar de fazer fofoca. Mortificação, parar de cuidar da vida dos outros. Mortificação, parar de ficar olhando na janela o que o vizinho tá fazendo. Parar de mexer no WhatsApp, parar de mexer no Facebook, no Orkut. Agora, jejum, não comer nada, como eu já disse várias vezes, e sentir a necessidade, né? Sentir o sofrimento dos outros, isso é o jejum. Daqueles que passam necessidade, é sentir o sofrimento daqueles que passam necessidade. E a abstinência não vou comer carne hoje, mas eu vou comer um ovo. Maravilha. E tem as leis lá que eu já falei que falam, se você tem entre 18 e 60 anos, você tem que fazer jejum e abstinência. A mortificação é um plus.
Então não adianta falar, eu vou fazer mortificação, mas não vou fazer jejum. Pela lei da igreja não adiantou nada, tá? Aquele que vai subindo, ou seja, a sese, né? Que vai se tornando superior ao seu próprio materialismo, jamais cessa de progredir de começo em começo. Ele vai melhorando cada vez mais, por começos que não têm fim. Ou seja, eu sempre vou começar. Eu nunca vou, nossa, como eu sou cristão, maravilhoso. Tem até um vídeo sobre isso, assista lá, Sétimo Domingo, Tempo Comum, um vídeo que eu gravei. Bater no peito, falar, eu sou muito cristão. Então, cuidado com isso. Nós vivemos de começo em começo, dia por dia. Aquele que sobe jamais cessa de desejar aquilo que já conhece. Então, quando a gente prova uma coisa muito gostosa, a gente não quer voltar atrás, não é? Por exemplo, tem um chocolate chama Lindt, uma marca, que é sensacional. Mas quando você come um desse, você não quer mais voltar pro garoto, por exemplo. Mas você é pobre e você tem que voltar, né? Mas aqui no caso, espiritualmente não, você não pode voltar atrás. Você tem que se libertar do materialismo e ir rumo a Deus, entendeu? Quanto menos apego você tem, melhor para viver a espiritualidade. E aí vem um texto aqui que eu separei, que é a pobreza nos padres da igreja, que não tem nada de comunista, nem teologia da libertação, nem socialista. São os padres da igreja lá do século I ao século VIII, que vão dizer algumas coisas interessantes. E eles falam assim, ó, compromisso social é o elemento integrante da fé cristã. Comprometer-se socialmente. A gente até viu já no próprio catecismo, lá no Código de Direito Canônico, lutar pela justiça, pelo direito, né, lutar pelos que não têm nada, cuidar dos pobres. Isso é compromisso social. Não adianta fazer passeata com camisetas na Paulista e não ajudar as pessoas que precisam, né? Isso que é compromisso social. Lutar por políticas públicas de inclusão de pessoas que são discriminadas, pessoas que não têm nada, pessoas que não têm moradia digna. Então, o que a política, né, faz para ajudar essas pessoas? Na política só tem ladrão. Inclusive, o Papa Francisco, o Papa Bento XVI falava assim, a política é a maior forma de caridade. Então, eu vou dar um colchão, vou dar um guarda-roupa, vou dar um ventilador para a pessoa que está passando necessidade. Isso é caridade. Mas a maior forma de caridade, vai dizer o Papa Bento XVI, é a política. Por quê? As políticas públicas são definidas e alcançam muito mais gente do que eu só dar um guarda-roupa para alguém que precisa, não é? Então, eu vou entrar na política e vou me corromper. É justamente para isso você não vai, né? Então, você vai para mudar. Mas eu vou ser perseguido. E Jesus falou o quê? Felizes sois vós quando vocês forem perseguidos e odiados por causa de mim. Quando você lutar por justiça social, seguindo os ideais de Cristo, aí vão te perseguir mesmo. Podem até te matar. Você tem coragem? Então leia lá os textos da igreja. Tem um livro, que eu estou até olhando para ele aqui, ó. Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. Tem vários testemunhos de cristãos lá dos primeiros séculos que são martirizados. E eles não. E os cristãos cantam, dançam, louvam a Deus quando estão sendo mortos pelos seus perseguidores. E dão risada na cara dos perseguidores, porque Deus é maior do que tudo isso. Top, hein? Você entra na política para fazer a diferença. Jesus Cristo é a encarnação divina. Nesse sentido, é o maior exemplo de inserção na história. Deus que se faz homem e habita no meio de nós. Diz lá o Evangelho de João, né? No prólogo de João, olha só, vou até olhar aqui a Bíblia para você, ó. O Evangelho de João, o versículo 1, logo no comecinho. No princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No princípio ela estava com Deus. Tudo foi feito por meio do verbo, da palavra, e sem ela nada foi feito. O que foi feito nesta palavra era a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não aprenderam. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. O João não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ele era a luz verdadeira. A palavra de Deus era a luz verdadeira que ilumina todo homem. E essa palavra vinha ao mundo. Essa palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a reconheceu. Ela veio para os seus, mas os seus não a receberam. Mas a todos que a receberam deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Interessante, né? Deus se fez homem, habitou no meio de nós, nos deu o poder de se tornar filhos de Deus. E tem uma carta de um cara chamado Diogneto, que é um dos padres da igreja, que diz assim: o cristão não deve estar alheio à sociedade e seus problemas.
deve estar inserido nas questões sociais. Está lá no século II isso aí. Ah, é comunista, socialista, teologia da libertação, nada a ver. O cristão tem que estar inserido. Ele fala assim, ó, tal como a alma está no corpo e anima o corpo, o cristão está no mundo. O cristão é a alma do mundo e o cristão anima o mundo, o cristão direciona o mundo. Então fala assim, se afaste do mundo porque o mundo não presta. Negativo. Deus, Jesus é o rei do universo. Jesus é Deus, ele é o rei do universo, ele é o rei do mundo. Se o mundo é ruim, é por culpa nossa, porque nós não fazemos o mundo mudar para melhor. Então, nós somos a alma do mundo, o cristão é a alma no mundo. Nós temos que dar ânimo, dar alegria, dar justiça ao mundo. O cristão, segundo Justino, que é outro padre da igreja, precisa crer nas verdades do evangelho, viver suas promessas e se converter para o modelo de viver de Cristo. De Cristo. Onde que eu conheço Jesus Cristo? É no filme? É na novela? Não. É aqui, ó, na palavra do Senhor. Hipólito de Roma, que é outro padre da igreja que morava em Roma, na tradição apostólica afirma que aquele que deseja receber o batismo e participar da Eucaristia deve mudar radicalmente de vida seguindo o ideal de justiça. É necessário que todos se sintam corresponsáveis pela comunidade e vivam em comunhão fraterna. João Crisóstomo, que é outro pai da igreja, apresenta um cristianismo comprometido com a realidade dos pobres e sem convivência com os poderosos. Os cristãos não ficam se aliando com os poderosos para ter regalias e tal. Felizmente isso aconteceu muito na história, né? Da igreja católica e na igreja evangélica também. Se aliar com poderosos para ter benefícios. E aí acaba esquecendo os ideais. Muda muito o discurso, fala de homossexualidade, fala de não sei o quê, mas não fala de justiça social. O pastor de Hermas, a carta de Ogneto, o pastor de Hermas, que é outro pastor, no caso, né, que infelizmente não tem nome, não se conhece o nome dele, ele é de Hermas, que é um lugar. A carta de Ogneto, a Didaqué, que é um documento que vem dos apóstolos, segundo a tradição cristã. Inácio de Antioquia, que é outro padre da igreja, Policarpo de Esmirna, que é outro padre da igreja, e tantos outros nos falam da necessidade de ajudar os mais necessitados e da importância de doar esmolas. Como eu já disse que é esmola várias vezes aqui no vídeo, né? Os mais necessitados são os pobres, os órfãos, as viúvas, as crianças, os estrangeiros, que eram muito discriminados nessa época aí do começo do cristianismo e antes ainda, né? Antes de Cristo. Os profetas do Antigo Testamento denunciam muito a injustiça para com os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Por que as viúvas? Porque naquela sociedade patriarcal era um homem que provia a casa, certo? A mulher não trabalhava, a mulher não estudava, a mulher não tinha convivência social, digamos assim. A mulher era para casar e morar com o marido e ter filho. Então, um pouco tempo atrás era assim, né? Então a mulher não tinha uma carreira pessoal para ela desenvolver e não depender de ninguém. Então, quando a mulher ficava viúva, que o marido morria, ela era jogada na rua. Não tinha FGTS, não tinha seguro de vida, não tinha aposentadoria, não tinha previdência social. Por isso que tem o mandamento honrar pai e mãe. Porque honrar pai e mãe não é simplesmente respeitar o pai e a mãe, também mas é proporcionar na velhice alguma dignidade. Porque nessa época aqui, largavam os velhos jogados na rua mesmo para morrer. As viúvas também. As crianças, os estrangeiros. Estrangeiro era muito discriminado. Então, ainda hoje, né? Há muitos que discriminam estrangeiros. Há sempre um incentivo para a partilha dos bens, porém a renúncia aos bens deve ser uma atitude voluntária e não impostas. Não imposta, ou seja, não é para impor a renúncia, você tem que renunciar. A pessoa sente no coração essa renúncia aos bens, né, materiais. Eu sou rico, eu vou renunciar a tudo. Jesus falou para o jovem rico, renuncia a tudo, vende aos pobres, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Aí o cara volta atrás e, não desisto, né? E volta triste, diz o evangelho. Por quê? Jesus é a verdadeira alegria. Mas então eu vou ter que dar tudo que eu tenho? Sim. Eu não consigo. Então faz o que você consegue, minha gente. Faz o que você consegue. Deus vê o coração. O problema é ser apegado demais, né? Tem até um texto que eu vou ler depois que Santo Agostinho fala assim: cuidado com esse conceito de pobre, porque você pode encontrar vários pobres e mesmo assim ter que continuar procurando. Porque às vezes o pobre é tão apegado a alguma coisa que ele se comporta como rico. Não consegue, né, viver sem aquilo. Clemente de Alexandria, que é o outro padre da igreja que morava em Alexandria,
nos fala que as riquezas são bens úteis, ou seja, não está condenando a riqueza, mas devemos ser livres delas, livres diante delas. Você é livre diante do que você tem? Se você perder hoje o que você tem, você fica de boas? Os bens privados precisam estar a serviço do comunitário. Tem até o livro do Jó, né? Que o Jó perde tudo que tem no começo. Ele fala, Deus me deu, Deus tirou. Finish. É um cara que está de boas. É um cara que é livre diante da riqueza. Nós somos livres diante da riqueza. Os bens privados precisam estar a serviço do comunitário. Então, propriedade de terras, por exemplo, né? Que tem alguém lá que tem uma terra gigantesca e não faz nada com aquela terra. São terras improdutivas. Aí vem lá o movimento sem terra e começa a plantar, cuidar de boi, de vaca, não sei o quê, cria comunidades ali. E aí as pessoas falam, vai de vagabundo, você é vergonha, tá ocupando a terra dos outros, não é terra deles. Mas era uma terra gigantesca, improdutiva. E aí o pessoal tá fazendo essa terra produzir. Aqui os primeiros cristãos falam os bens privados, ou seja, propriedades privadas, precisam estar a serviço do comunitário. Tem gente que tem prédios gigantescos lá no centro de São Paulo, proprietários de prédios que estão vazios há anos, décadas. E quantas pessoas morando na rua? Aí vem um candidato e fala assim, nós vamos pegar esses prédios e doar, vamos distribuir para as pessoas que têm necessidade. Que absurdo! Viva a propriedade privada! Comunista! Então os padres da igreja são tudo comunista, socialista? Nem existia isso, gente, nessa época. São conceitos que vêm do século XVIII para o XIX. Então, Clemente de Alexandria nos comunica que o direito dos pobres é inconciliável com a posse abundante de bens dos ricos. Tem uma série top na Netflix, que eu não gostei, mas é top para entender isso aqui, que é Inventando Ana, que mostra esse mundo de luxo, que é inacessível, é impensável para nós meros mortais, né? A Ana, que era... Ana mesmo, né? Anne não, é Ana, que era tecnicamente pobre lá na Alemanha, ela se finge ser rica para participar ali das socialites e tal, né? Da elite. Meu, é um mundo... nisso a série é interessante. Ela mostra um mundo que é inimaginável. Sabe? Tipo, pagar numa calcinha $30 mil, sabe? Enfim, $30 mil, gente. Quanto que dá $30 mil hoje, minha gente? Olha só, em reais. Vou fazer aqui, ó. Tá quase R$6, né, o dólar? Ó, 30 vezes 6 dá... Nossa senhora. $180 mil, gente. $30 mil. $180 mil. Uma camisinha. Camisinha não. Uma calcinha. E tem gente que realmente paga isso, gente. Isso aqui é uma coisa, Inventando Ana, é uma série fictícia? É uma ficção? Mas tem uma realidade ali por trás. Tem gente que é rico assim que $100 mil é como se fosse R$1, sabe? Enfim, então Clemente Alexandria fala assim, olha, o direito dos pobres é inconciliável com a posse abundante de bens dos ricos. Quantos ricos têm coisas exageradas? Basílio de Cesareia condena o luxo exagerado dos ricos. Os ricos empregam fortunas no conforto de sua casa e migalhas na partilha com os pobres. Bando de comunista. Gregório de Nazianzo, que é outro padre da igreja, denuncia a extravagância da casa dos ricos e das vestes dos ricos e a ganância dos ricos de possuir e conquistar mais propriedades. Quando nascemos não temos nada, diz o Gregório de Nazianzo. E quando morremos também não temos nada. Quando Deus realiza a criação, apenas cria homem e mulher sem adjetivos. O que é adjetivo? Qualidades, né? Então, homem rico, homem pobre, homem bonito, homem feio, mulher bonita, mulher feia. Feio, bonito, pobre, rico são adjetivos. Deus cria homem e mulher, está escrito na Bíblia, sem adjetivos. E quem é que acrescenta esses adjetivos? A nós mesmos, com as nossas divisões sociais. Ele é legal porque ele tem tal coisa. Eu quero ser igual a esse influencer digital, que ele é top. João Crisóstomo nos mostra que propriedades adquiridas pelo roubo, pela exploração do irmão, não têm a bênção de Deus. Roubo, claro, né? Fica evidente. Embora tenha muitos ladrões que até rezam antes de roubar. Pra você ver. Entra naquilo que eu falei, né? Quantas igrejas por aí criam um Deus à imagem e semelhança do homem que aceita tudo. Não, você rouba, mas é porque você é assim, Deus aceita. Não, Deus não aceita roubo. Roubo é pecado, tá lá no mandamento, não roubar. Mandamento da lei de Deus, é pecado mortal. Vai direto pro inferno. Infelizmente a gente vive numa sociedade que é materialista, né? E fala que é crente, mas não é. Porque os mandamentos, gente, são sérios.
a condenação no inferno existe de verdade. Ah, eu não acredito, não precisa acreditar, porque existe além de você. Então tem essa apatia, né, das pessoas, esse negócio de céu, inferno, bobeira. Mas, gente, por exemplo, eu tive um aluno lá na escola, no 5º ano, que furtou um pirulito de um colega. Pirulito de um colega. O problema não é o pirulito, gente, é o furto. O que leva uma criança de 9 anos, 10, a furtar um pirulito de um colega sem que ele ganhou também o pirulito? Sabe, a inveja, querer ter mais que os outros, isso já vem lá da criação da pessoa. E por quê? Falta esse tipo de valor, falar, olha, gente, essas pregações, olha, roubar é pecado mortal, vai para o inferno. Não tem furtar, né? É pecado, vai para o inferno. Haroldo, como você é radical? Não é radical. Ou é que a gente acredita ou não acredita. Tá no Apocalipse. Ou é quente ou frio. Porque morno Deus vai vomitar. Ou você é morno? Não, mas... Ou você acredita ou você não acredita. Eu não vou falar na escola porque os pais vão brigar. Problema dos pais que vão brigar. Se você é crente num integral. Lá no meu serviço eu não sou crente, eu sou crente aqui na minha casa. Eu sou crente na igreja. Tem gente que é crente só na igreja. Quando sai da igreja, isso é evidente na Sexta-feira Santa, porque na Sexta-feira Santa a gente celebra a morte do Senhor na Igreja Católica, e aí tem aquele silêncio, né? Aquele sofrimento, tal, olha, vamos sofrer com Jesus na cruz. Aí botou o pé para fora, mudou, é crente lá na igreja. E o cristianismo, gente, é uma religião integral para o ser humano, integral. Tudo, todas as suas esferas da vida têm que ser direcionadas pela sua crença religiosa. É igual, por exemplo, a pessoa está fazendo crisma, ou for um adolescente está fazendo crisma. Crisma é um sacramento da Igreja Católica que passa o óleo na testa, assim consagra a pessoa a Deus, né? E recebe os dons do Espírito Santo e tal. Posteriormente posso até falar sobre isso. Aí, vamos supor, tem um rapaz, vamos pegar o exemplo de um rapaz, que passa o rodo, vai no baile funk e ninguém fala nada. Por que o cristianismo não prega a castidade? A virgindade? Não, dane-se. Aí, pra mulher fala, não, mulher tem que ser pura, casta, santa, virgem. O homem também, gente. Pare para o homem também. Em nossa sociedade, podemos observar muitos exemplos de incoerências com a fé cristã. Grandes empresas que escravizam funcionários, que pagam um salário indigno e proporcionam condições terríveis de trabalho e de moradia. E enquanto isso, milhares de pessoas lotam as lojas dessas grandes empresas para comprar mais barato ou mais caro até, como o caso de marcas de luxo, que tem trabalho escravo muitas vezes. E essas pessoas que compram na liquidação, vou lá no Brás que é mais barato, não pensam da onde vem isso. Não pensam, não têm interesse em pesquisar a procedência do produto adquirido, da onde que vem, como foi feito, quem fez. Vamos ver, outro dia uma pessoa falou assim, você vai ali na loja de 99 e tem a camisa por R$3, a camisa social, por R$3, que é feita na China. Aí, R$3, para essa camisa, como que essa camisa é vendida a R$3? E com esses R$3 tem que pagar o dono lá da empresa, da loja, né? Tem que pagar os funcionários, tem que pagar as contas, tem que pagar o transporte, e o transporte que veio lá da China, gente. Quanto que a pessoa que fez essa camiseta recebeu? Tá evidente que é trabalho escravo, mas ninguém tá nem aí. Enquanto isso, milhares de pessoas lotam, como eu acabei de falar. Milhares de cristãos sucumbem, ou seja, aceitam, caem nas graças do império do consumismo exacerbado, ou seja, sem controle. É pecado consumir coisas? Não, não é pecado você comprar um perfume, comprar uma lâmpada, comprar um tênis. Você precisa ter 100 tênis. Você precisa ter o melhor celular do universo, sendo que você não vai usar nada daquilo de tecnologia. Você precisa ter a melhor roupa do... igual, assista lá Inventando Ana, você vai ver o que eu tô falando. Você precisa daquilo para viver? Então, o ser humano é transformado em apenas uma coisa, um objeto mesmo, e deixa de ser um fim para se tornar um meio. Então, você só presta se você vai ajudar a alcançar alguma coisa, se você vai mostrar quem você é através de alguma coisa. A dignidade não está mais no ser, está no ter. Enfim, aí continuando aqui.
Os padres da igreja apontam que o mais escandaloso é a diferença entre a miséria dos pobres e o luxo dos ricos. É e deve ser revoltante observar os pobres na penúria e enquanto os ricos têm fartos banquetes. Assista Inventando Ana. A medida do despojamento dos ricos deve ser proporcional ao infortúnio dos pobres, ou seja, o pobre está passando fome, o rico precisa despojar-se e ajudar esse pobre. Mas isso, infelizmente, ficou lá nos primeiros séculos, né? Ah, olha, bando de comunistas, esquerdistas, teologia da libertação. Não tem nada disso aqui, minha gente. Isso aqui é padres da igreja lá do século I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII depois de Cristo. Leão Magno, que é o outro padre da igreja, nos põe a pensar que omitir a justiça é a mesma coisa que um homicídio. Omitir a justiça, omitir o quê? Fingir demência, né? Ah, não tô vendo nada, não sei de nada, não é comigo. É a mesma coisa que um homicídio. Pequei muitas vezes pensamentos e palavras, atos e omissões. Omissões também é pecado, gente. Omissão é pecado. Omissão é pecado. Se abster de tomar partido. O neutrão, né? Não, você tem que tomar uma posição. Ambrósio de Milão, que é o outro padre da igreja, afirma: não despreze o pobre que tem de cansar-se a vida toda para ganhar o salário com que se sustenta. Quando você lhe nega ajuda devida, estão assassinando este homem também. João Crisóstomo, que é outro padre da igreja, Deus no início, né, não criou a um rico e a outro pobre. Deus criou Adão e Eva, Deus criou homem e mulher. Deus deu a todos a mesma terra para ser cultivada. Distribuiu tudo a todos como se fossem irmãos dele. Para se pensar, quando Deus criou o mundo, ele não dividiu esse pedacinho de terra para você, esse pedacinho para o outro. Basílio de Cesareia deixa claro que o pão que guarda... esse aqui é forte, hein, gente? O pão que guardas pertence ao faminto. Eu já até li isso aqui no começo, né? Mas agora tá maior. O pão que guardas pertence ao faminto, o manto que conservas no guarda-roupa pertence a um homem nu. Quantas roupas você tem no seu guarda-roupa? Quantas roupas você compra que não precisaria daquilo, sabe? Quantas coisas nós compramos que não precisaria daquilo, que poderia ajudar pessoas que precisam. O calçado que apodrece contigo pertence ao descalço. O dinheiro que retém escondido pertence aos miseráveis. O número de oprimidos é igual ao número daqueles que poderia ajudar. Gregório de Nissa expõe. É outro padre da igreja. Um lobo... isso aqui eu já li, né? Então, o lobo e o cão, beleza, eles se unem para comer as coisas. Mas o homem insaciável se recusa a repartir o mínimo com seu semelhante. Porém, como eu já disse, né, é importante tomar cuidado com esse conceito de pobre, porque, segundo Santo Agostinho, é possível encontrar pobres e, apesar disso, ter que continuar procurando. Uma pessoa que se eleva orgulhosamente contra alguém que possui, que tem posses, se recusa a admitir que esse também pertence ao reino de Deus. Todos pertencem ao reino de Deus, todos podem alcançar a salvação, mas o que está dizendo aqui? Precisamos estar livres diante das coisas. Nós temos que usar os bens que passam de maneira a alcançar os que não passam. A pobreza, quais são os bens que não passam? Pense nisso. A pobreza não é simplesmente não ter bens, mas ser livre de todas as coisas materiais, principalmente de arrogância, orgulho próprio, que é bem oposto ao amor de si. Tem um filósofo chamado Rousseau, que ele fala da questão do orgulho próprio e amor de si. Amor de si é um sentimento naturalmente bom, que por isso fala, amai ao próximo como a ti mesmo, é o amor de si, que nasce com o ser humano. É um sentimento positivo de não querer se ferir, de não querer se autoagredir e tal. O orgulho próprio já é o contrário. É um sentimento de paixões repulsivas, que surgem com a socialização. Então, desde criança a gente aprende isso. Você tem lá uma caixinha de lápis de cor de 12 cores, mas o outro tem 36. Tem até uma pregação do padre Fábio de Mello que chama Vire a Página, procura no YouTube, que ele fala disso. Eu aprendi que eu era pobre quando eu botei o pé na escola, porque eu tinha uma caixa de lápis de cor de 12 cores e o outro eu tinha 36. E aí ele viu aquela de 36 e ele começou a chorar. E aí tem toda a história que ele conta ali da vida dele, né? Vire a Página é o nome da pregação. Então, esse orgulho próprio, né, de perceber, olha, ele tem 36 e eu tenho 12 só, eu quero aquelas 36. Como eu falei da criança que tem o pecado original, né? Tem o pirulito e aí ele quer o pirulito do outro, sendo que ele nem estava pensando em pirulito, só porque ele viu o outro ele quer. E ele quer aquele pirulito. Ele não quer um pirulito para ele, eu vou te dar um pirulito. Não, ele quer aquele. A criança quer aquele pirulito, esse que é o pior, né? Aquele brinquedo. Você dá eu vou te dar isso aqui pra você brincar. Não, eu quero isso aqui, eu quero aquele lá.
e chora, e bate o pé. Isso é o orgulho próprio que vai nascendo com a socialização, querendo comparar-se com os demais, julgando-se melhor, mais elevado, pertencer a uma determinada classe social, usar determinadas marcas de roupa, ter essa ou aquela cor de pele, né? Quantas pessoas se sentem superiores porque são brancas em relação aos negros, nazistas, né? É preciso retomar o que João Crisóstomo e com ele o livro do Gênesis disse: Deus no início não criou um rico e um pobre, criou o ser humano, homem e mulher, criou as pessoas, a sua imagem e semelhança. Fala, vocês vão ser pobres, vocês vão ser... Não, Deus criou o ser humano. A pobreza e a riqueza surgiram com a socialização. Mas o principal aqui, como nós vimos, não é o problema de ter bens, é ser livre diante desses bens. Se eu perder o que eu tenho na Bolsa de Valores, lá teve a crise de 29 em Nova York, quantas pessoas se mataram porque tinham aplicado seu dinheiro na Bolsa de Valores de Nova York e ela faliu e elas perderam tudo? Essas pessoas eram livres diante dos seus bens? Então, qual é a ideia principal da quaresma? Buscar o Senhor enquanto ele pode ser achado. Olha aqui, o livro de Isaías, capítulo 55, versículos 6 a 13. Busquem o Senhor enquanto ele se pode achar. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele, né, o ímpio, para o Senhor. E o Senhor terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. É o filho pródigo, né? Pois os meus pensamentos, diz o Senhor, não são como os seus pensamentos, nem os meus caminhos não são como os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus caminhos são mais altos do que os seus pensamentos. Os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e produzir frutos e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Então Deus manda chuva, neve, né, para regar, produzir semente e tal. A palavra que sai da minha boca não voltará sozinha, vazia para mim, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Óbvio que a árvore não vai bater palma, né, gente? Ele tá falando daquela ventania que faz, parece que as árvores estão ali cantando e fazendo aquele barulho de árvore. Se você nunca esteve num campo quando choveu, procure estar. Você vai ver o que eu tô falando. É uma alegoria, né? A árvore não vai bater palma, né? Obviamente. Ele tá dizendo que vai haver felicidade. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Eu não sei nem o que é roseira brava nem murta, procurei no Google. Isso resultará em renome para o Senhor e sinal eterno que não será destruído. Que esse contexto do Isaías, minha gente, é quando eles estão voltando do exílio da Babilônia, né? Os povos ali de Israel. Eles foram exilados, perderam a terra e agora estão voltando. Então tem uma grande esperança no Senhor. Mas para nós aqui, qual que é a ideia principal? Buscar o Senhor enquanto ele pode ser achado. Porque quando a gente morre, minha gente, acabou. A gente tem até o último suspiro para mudar de vida. Quando a gente morre, a nossa personalidade está petrificada. Se a gente for egoísta, arrogante, prepotente, a gente vai continuar assim após a morte. Após a morte não é uma coisa mágica, segundo a doutrina cristã. É uma continuação da sua vida, como você é agora, só que de maneira mais petrificada, digamos assim, né? E aí, se você foi arrogante, preso diante dos bens materiais, você não podia viver sem aquilo, você não vai morrer. Quando você morre, você não tem mais nada. A única coisa que você pode fazer é se jogar nos braços do outro, que é Deus. E se você nunca teve coragem de se jogar no braço de ninguém, nunca teve coragem de pedir ajuda para ninguém, porque você teve orgulho de si, se comparando, né, e tal, como que você vai ter coragem de se jogar no braço de um desconhecido para você? Porque Deus é um desconhecido para você. Então, busque o Senhor enquanto você pode ser achado, né? Enquanto ele pode ser achado. Esse é o ideal da quaresma. Por isso que tem o jejum, a penitência, tudo isso que eu falei. Outra leitura interessante, né? Que é a leitura do profeta Joel, capítulo 2, de 12 a 18.
Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, ou seja, choro, né? Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependa-se. Deus não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás. Arrependa-se. E ao passar, deixe uma bênção. Quando Deus passar pela sua vida, ele vai deixar uma bênção, se você realmente se converter. E converter, a gente já viu o que é. Lutar pela justiça social, lutar pelos pobres e tal. Dar esmola, né? Ajudar quem precisa. Não é só, eu rezo 30 Pai Nosso por dia como eu sou santo. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, aquelas que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar seus aposentos, saiam da lua de mel, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando. Poupa teu povo, Senhor. Não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles, que permite que eles sejam expulsos? Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Então arrependam-se, voltem-se para o Senhor com jejum, com coração, com lamento, com pranto, rasguem o coração, não as vestes. Não sejam superficiais, não façam as coisas para os outros verem, para alcançar a vaidade pessoal, mas para que o Senhor veja. E aí, terminando tudo isso, após bastante tempo, que nos esforcemos por viver segundo o Evangelho de Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. E tem lá o Evangelho, né, de Mateus 22, versículo 35 a 40. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentá-lo, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, que está lá no Deuteronômio e está no Êxodo também. E o segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo, que também está no Deuteronômio e no Êxodo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, que aprendamos a viver bem a quaresma para amar a Deus e amar ao próximo, ter uma relação com Deus e ter uma relação com o próximo, perceber as necessidades daqueles que mais precisam quando fizermos o jejum, quando tivermos abstinência, quando tivermos praticado a mortificação, a esmola. Vamos pensar em tudo isso. Até mais.